Olá pessoal, mais uma aula aqui para vocês, que vai ficar aqui no YouTube para vocês assistirem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pronto-socorro e a gente vai falar mais sobre a estrutura física mesmo do pronto-socorro. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre a parte de gestão, como que a gente encara a estrutura do pronto-socorro, considerando a gestão desse local. Então a gente vai dissecar um pouco mais, aprofundar um pouco mais nessa estrutura, porque vocês entendam, principalmente, por que que a gente faz a gestão do jeito que a gente faz, essa que vocês participam aqui no quarto ano, vocês entendem um pouco de como funciona o pronto-socorro, e essa aula é para que vocês entendam melhor como aplicar as ferramentas que vocês aprendem, por que que vocês aplicam essas ferramentas, mas também para entender para o seu primeiro plantão. Se você for trabalhar um dia, se você entrar numa residência, e grande parte das residências, em algum momento do R1, inclusive, você vai estar no pronto-socorro, então para que você entenda onde está cada paciente, como que esses pacientes, por que que eles estão nesses lugares. Vamos lá? Então eu vou começar falando um pouco da estrutura física, mas sempre relacionado com o funcionamento. E eu já queria dividir aqui em duas partes muito diferentes do pronto-socorro, que funcionam no mesmo local, mas que têm um perfil de atendimento, inclusive, diferente, que é a frente do pronto-socorro é totalmente diferente do fundo do pronto-socorro. E é mesmo esses nomes que a gente usa, frente e fundo do PS. Na frente, você vai entender que é o principal lugar onde estão os consultórios, e o fundo é onde está a sala de emergência. Basicamente é isso. É a mesma estrutura aqui, pronto-socorro, UPA, unidade de estabilização, sala de estabilização, tudo isso funciona assim. O nome pronto-socorro PS aqui está o mais genérico possível, tá? Então, o que, que a gente tem na frente do pronto-socorro? Primeira coisa que a gente tem na frente, uma recepção com sala de espera e, em geral, a maior parte dos pronto-socorros a gente recomenda muito que tenha um mecanismo de triagem, que aqui a gente chama no nosso pronto-socorro, de classificação de risco. A gente vai avaliar a gravidade desse paciente. E isso monta uma sala de espera ajustada para o risco que o paciente tem. Então, assim, pacientes, eles não são atendidos na ordem de chegada pelo médico. Eles são atendidos na ordem de chegada pela triagem, que consegue dar um atendimento mais rápido e triar esses pacientes em níveis de gravidade. Em geral, se usa 5 níveis de gravidade, sendo um atendimento prioritário, imediato, em alguns casos até transferido lá para o fundo do pronto-socorro para a sala de emergência, um com atendimento rápido, um mais lento que pode esperar, sendo que tem alguns dos pacientes, pode esperar pouco, né? Um pode esperar por um tempo maior, sendo que existe até algum tipo de paciente que não é o local correto de atendimento, ele poderia ser mais bem atendido em um outro local, mas que o atendimento não é proibido de que ele seja feito no pronto-socorro. Estrategicamente, para o pronto-socorro, não é o mais adequado, porque isso vai levar tempo e paciente esperando no pronto-socorro nem sempre é bom, sala de espera lotada, isso não é bom para o pronto-socorro, não é bom para o serviço de saúde e o serviço de saúde falho acaba não sendo bom para o principal objetivo do serviço de saúde, o próprio paciente, né? A recepção, então, já está logo na entrada. De preferência, a recepção ela fica de frente com a chegada do paciente, para facilitar a primeira informação. Então, geralmente o paciente chega ali, tira uma senha ou pega algum cadastro rápido e já é triado. É a primeira coisa que ele é feito, é triado. Avaliado o risco dele, ele vai lá e abre uma ficha. Nessa ficha vão conter alguns dados dele, o número do SUS dele, ou se for no hospital particular, ele vai entregar ali a carteirinha dele, ou vai fazer o cadastro ali para cobrança. Tudo isso vai ser feito ali nesse momento de recepção, depois que já foi feita uma classificação de risco, uma triagem. Depois da recepção, ele aguarda ali o seu atendimento, esse atendimento seja aguardando um pouco, seja aguardando um pouco mais de tempo, ele vai aguardar no local que é a sala de espera do pronto-socorro. Bom, ele aguardou o tempo dele e foi chamado. Qual que é o próximo passo? Ele vai para um consultório. Os consultórios, eles são estruturas pequenas relativamente, ele é bem objetivo. A ideia é que lá sejam realizados atendimentos médicos, principalmente. Algum atendimento de enfermagem pode ser realizado em consultório, não é o mais comum nos pronto-socorros do Brasil. E lá o médico vai atender como? Da forma bem tradicional, né? Ele vai fazer a anamnese, colher a história do paciente, focado principalmente na queixa principal, né?
e, lógico, relacionando os dados clínicos, mas sempre focado na queixa principal para estabelecer uma hipótese diagnóstica. Começou a desenhar uma hipótese diagnóstica, ele vai começar a investigar baseado naquela hipótese, confirmando ou excluindo os diagnósticos diferenciais. O exame físico é direcionado, muito bem específico, direcionado para essas hipóteses diagnósticas, e o pedido de exames ou não, ou já a liberação do paciente, pode ser feito ali nessa sala. Então, dali tem algumas possibilidades para os pacientes. Ele pode ir para casa, ele pode sair dali com uma receita, com orientações. Pode ser que ele precise entrar para o pronto-socorro, aí ele vai entrar na estrutura mais interna da frente do pronto-socorro para coletar exames. Pode ser que ele necessite de um tempo de observação. E aí ele vai entrando ali nas estruturas que a gente vai falar mais para frente. É uma sala considerada de prioridade 4 em relação a todo o pronto-socorro. Então, se eu tiver médicos, eles vão focar em outras situações. Por isso que muitas vezes o atendimento em consultório demora. Se por acaso alguém leigo aí acabar vendo essa aula, vai entender melhor também como funciona essa estrutura, como que a gente pensa, como gestor, como médico, o pronto-socorro. Obviamente é uma sala de curta permanência, muito curta, talvez seja a sala de permanência mais curta do pronto-socorro. Por exemplo, paciente que tem uma faringite, ele é examinado, é feito o diagnóstico, a faringite ali, foi dadas as orientações, é feita a receita e esse paciente já sai dali do consultório direto para casa dele. E grande parte dos atendimentos de um pronto-socorro geral é assim mesmo, é a grande maior parte. E se não é, deveria ser, porque a maior parte das queixas são queixas rápidas. Veja que esse paciente poderia ser atendido aí numa unidade básica de saúde? Poderia. Às vezes, uma faringite bacteriana, se não tiver encaixe, for no final de semana, a unidade de saúde não está aberta, não está totalmente inadequado ele procurar o pronto-socorro. Realmente não está. O paciente está tendo febre, está tendo sintomas, né? E precisa realmente de um antibiótico. E então, o lugar para ele ser atendido seria numa UPA, numa unidade de pronto-socorro. Contudo, esse paciente tem que entender que nesses locais são atendidos pacientes graves também. E por ele não ter nenhum critério de instabilidade, o atendimento pode demorar um pouquinho mais. Outras queixas que poderiam esperar, se o paciente está muito bem, está estável, ainda não entendeu muito bem os sintomas, tá? Vai ter que aguardar um pouco para ver como esses sintomas evoluem, o melhor seria agendar a consulta na unidade básica de saúde e aguardar mesmo. Vamos lá para o próximo passo. A gente entrou agora aqui para dentro, um pouco mais para dentro do pronto-socorro, e a gente vai ter primeiro a sala de medicação, uma sala também de curta permanência, rápida permanência. Em geral, são só as medicações mais rápidas. Vai ter aí analgésicos, anti-inflamatórios, pode ser feito nessa sala, antieméticos. Então, o paciente recebe essas medicações e rapidamente já é liberado. Pode ser necessário coleta de exames, e essa sala pode fazer a coleta de exames. Inclusive, em alguns pronto-socorros, em algumas UPAs, a coleta de exame, mesmo do paciente que vai ficar lá, já é feito de forma mais rápida, pelo fluxo rápido, ali na sala de medicação mesmo. E é muito comum que tenha também no pronto-socorro uma sala de procedimento. Quase todo pronto-socorro tem uma sala de procedimento. Como o procedimento mais comum no pronto-socorro é a sutura de cortes pequenos, né, dado ponto ali nos pacientes, essa sala comumente é chamada de sala de sutura. É comum que tenha um foco, tenha luva estéreo, materiais para fazer asepsia e dissepsia, campos estéreis, para fazer ali os procedimentos mais comuns do pronto-socorro. Disparado ali, sutura, drenagem de abscesso, alguma coisa que está precisando drenar para começar um tratamento ambulatorial. Muitas vezes pacientes aqui, quase sempre, eles vão para casa. Eles chegam lá, tem um abscesso grande. A gente faz a drenagem do abscesso, dá um antibiótico, o paciente vai para casa dele terminar o tratamento. Algumas situações mais complexas, de procedimentos mais complexos, vão para outro caminho, tá certo? Também, portanto, uma sala de curta permanência. É importante que seja assim, é importante para o gestor que essa sala seja de curta permanência. Depois disso, o paciente pode ir para uma sala de observação. Então, na sala de observação de pronto-socorro, em geral, existem dois perfis de paciente, que podem estar em salas separadas ou podem estar agrupados na mesma sala por questões físicas. Geralmente, na maior parte dos pronto-socorros que eu trabalhei, eles ficavam juntos ali no mesmo local físico, sendo cuidados pela mesma equipe de enfermagem. A sala de observação, que é uma permanência breve, é um paciente que teve um TCE, um pouco mais importante, precisa ser
observado por um período, é o paciente que tem um exame que precisa guardar dentro do serviço, não dá para guardar em casa, né? Eu pegar o resultado, avaliar o resultado depois pelo médico da UBS, às vezes não tem como isso acontecer. É um paciente que eu queria deixar aqui para vocês uma situação importante da parte de gestão, tanto do pronto-socorro quanto do plantão do médico que está lá. Esse paciente tem que ser uma prioridade de avaliação. Quando você chega no seu plantão, você vai ter que. Ele está ali entre as primeiras prioridades do paciente que você vê. Porque é muito comum que esses pacientes entrem para a sala de observação e eles sejam. Deixam de ser a prioridade de avaliação. É importante que esses pacientes vão embora do. É importante que para esses pacientes irem embora o quanto antes do pronto-socorro, porque nem eles querem ficar lá sendo observados, eles querem ir para casa, resolver o tratamento deles, nem para os médicos é bom que ele fique, porque ele está ocupando um leito, dá uma sensação de que o pronto-socorro está mais cheio, ele gera trabalho para a equipe de enfermagem, que em geral está sobrecarregada nessas situações, quando começa a acumular muito paciente que não precisava estar lá. Então, esses pacientes têm que ser uma prioridade de alta para ele diminuir o tempo de embarque dele no pronto-socorro. Então, ele vai lá, faz uma passagem o mais rápido possível, necessário que se resolva o problema dele e ele vai para casa para fazer o término do tratamento, uma reavaliação ali numa unidade básica de saúde, por exemplo. Então, ele tem que ser um foco da gestão para que incentivem os médicos a liberar esses pacientes que podem ser liberados o quanto antes e uma prioridade na avaliação, para que o seu plantão tenha uma fluência adequada. Mas na sala de observação não tem só esses pacientes, a gente tem também os pacientes que aguardam um leito de internação. Esses pacientes já estão com o fluxo definido, eles não estão em observação. Esse paciente precisa ficar internado, já está determinado, ele não vai conseguir terminar o tratamento dele, a condição dele em casa, e ele não vai conseguir ir de alta para casa nas próximas 12, 24 horas. Portanto, não tenho que ficar esperando com esse paciente lá na sala de observação, observando. Meu paciente está com uma lesão renal aguda. Eu não tenho uma previsão de que ele melhore dessa lesão renal aguda que está aparecendo agora nas próximas 48 horas. O tempo médio ali, por exemplo, de alguns tipos de lesão renal aguda. Eu vou precisar avaliar ele depois de 48 horas, fazendo as medidas que eu me propus para ver se melhora. Esse paciente vai ficar internado, ele não vai ficar 48 horas sendo observado no pronto-socorro. O melhor lugar para ele é um leito de enfermaria, que seja uma enfermaria de curta permanência, tudo bem, depende das comorbidades, aí da situação do paciente, mas não é no pronto-socorro que esse paciente deve ficar. Ele já está com o fluxo definido de enfermaria, o que a gente vai fazer? Pedir o leito de enfermaria para ele, pedir ali, se for, aqui eu coloquei, fluxo interno e fluxo externo. Pode ser que ele interne na enfermaria do hospital, que está o pronto-socorro. Pode ser, por exemplo, numa UPA, que eu faça um pedido de cross, né, se for aqui em São Paulo, um pedido de regulação de leitos para que ele vá para a enfermaria do hospital que está recebendo os pacientes dessa UPA, tá certo? Por que a gente tem que também garantir que o fluxo esteja definido para esse paciente? Porque se eu já sei que ele vai ficar, porque eu tenho que garantir a parte burocrática, porque esse paciente gera atendimento. É um paciente que precisa de prescrição, é um paciente que precisa repetir os exames, senão não estaria ali. É um paciente que pode piorar. Então, ele gera um atendimento. Então, a gente tem que estar com o fluxo definido para que ele vá para o melhor lugar que atenda ele. Que, em geral, esse paciente que precisa de enfermaria, portanto, o melhor lugar para atender ele é a enfermaria, não o pronto-socorro. Então, ele deve ir o quanto antes para esse local. Pessoal, eu fechei aqui as principais partes do pronto-socorro frente. Lógico que temos aqui expurgo de material, a gente tem o local que ficam os produtos de limpeza. É muito comum que tenha uma copa para as pessoas comerem, conforto médico, mas eu não vou entrar nesses lugares que não são, nesses pontos que não são operacionais do pronto-socorro, tá? Aí a gente vai começar agora a falar um pouquinho do fundo. Todo fundo de pronto-socorro, ele vai ter, no mínimo, uma entrada de ambulância. É para chegada de paciente. Pode ser que seja um pronto-socorro ou uma UPA que receba SAMU. Ambulâncias, por exemplo, que levam da unidade mais básica para esse pronto-socorro, que levam pacientes de outros municípios, se for um pronto-socorro que receba referenciado pacientes. E pode até acontecer de ter uma
uma demanda por meios próprios através dessa entrada de ambulância. Eu sei que isso não é o correto, a gente não recomenda isso. E o melhor é que se o seu paciente, você acha que o seu paciente é uma urgência, você que é leigo, né? Fala, isso aqui eu acho que talvez seja urgente. O melhor é fazer a regulação com o serviço médico de urgências. E aí ele vai definir. Pode ser que ele fale assim, ó, você consegue levar no pronto-socorro? Então leva. Pode ser que ele fale, não, nesse caso eu preciso de ambulância. E aí, muitas vezes você precisa ter essa noção. Se você, o paciente rebaixado no nível de consciência, se aparentemente não é aquele paciente que vai entrar, abrir a ficha e ficar aguardando, muitas vezes ele precisa realmente ir de ambulância, tá certo? Os meios próprios não é recomendado, não é adequado, mas a gente sabe o que pode acontecer. E para onde vão esses pacientes da ambulância? Eles vão para a sala de emergência do pronto-socorro. Lá onde chegam todos os pacientes que são instáveis, então, paciente chocado, com viéria ameaçada, insuficiência respiratória aguda, parada cardiorrespiratória, esses pacientes são todos direto para a sala de emergência. Paciente estável, mas que seja grave, também vai para a sala de emergência. Por exemplo, um infarto com supra, que está com uma dor controlada ali, não está piorando, mas também ainda não melhorou. Ele está com sinais vitais todos estáveis. O paciente que está estável, ele vai aguardar o cateterismo dele lá, a intervenção coronariana percutânea, né, no caso do infarto com supra, mas ele precisa ficar monitorizado. Apesar de estar estável, esse paciente pode sofrer uma PCR a qualquer momento. É o paciente que tem um AVC, que vai precisar estar em janela, vai precisar do atendimento, ou em fase aguda. Esses pacientes, sala de emergência, tá? Eles vão ficar monitorizados lá. Então, o paciente chega da sala de emergência por ambulância, por meios próprios, da classificação de risco, que viu que esse paciente é uma emergência. E ele vai para onde da sala de emergência? Feitos os procedimentos lá. Algumas possibilidades. Em geral, UTI para pacientes mais graves, como esses que eu falei, infarto com supra, pós-parada. Ele pode ir para o centro cirúrgico. Eu avaliei o meu paciente chocado e ele necessita de cirurgia. Eu avaliei meu paciente politrauma e ele vai para a abordagem do sangramento que ele teve, da hemorragia. Ou pode ser que ele vá para uma internação comum. A gente fez internação comum, que eu digo é a enfermaria. A gente fez a estabilização dele, ele melhorou, a gente tirou ele daquela fase aguda e agora ele está bem para ficar internado na enfermaria. Ou foi avaliado o risco dele? Não, aqui vendo ao vivo, né? Às vezes o SAMU que regula pelo telefone com as informações do paciente aparentava ser mais grave, mas agora não. Eu estou vendo aqui pessoalmente e é totalmente diferente, né? Ver pessoalmente é muito mais fácil, muito melhor. E eu defini, não tem gravidade, não tem erro nenhum nisso na regulação. Né? Ver o paciente é sempre mais fácil e é ali que a gente tem que definir e mudar a classificação de risco do nosso paciente corretamente. A sala de emergência ela deve ter no mínimo um leito de internação. No mínimo, pelo menos tem que ter um. Não dá para ter um serviço de pronto-socorro sem um leito de estabilização, sem um leito de sala de emergência, porque os pacientes podem ficar graves e mesmo que eu tenha fluxo rápido, eu preciso ter esse leito para garantir esse paciente mais grave. No pronto-socorro pode ter uma retaguarda. Vamos supor que seja um pronto-socorro grande, como o nosso aqui da faculdade, e esse pronto-socorro ele receba muitos pacientes. Eu preciso de um setor que dê apoio para a sala de emergência. E esse setor chama-se retaguarda de sala de emergência. São alas de retaguarda, por exemplo, que a gente tem aqui. Ela tem que ser próxima da sala de emergência, né, para facilitar o transporte desse paciente que é grave. Em geral é anexo, é do lado, é grudado, né? As nossas aqui na Unesp, elas são realmente do lado do paciente, ou com um elevador, assim, muito próximo, um andar só em cima. Em geral, ela tem, no mínimo, você abrir uma sala de retaguarda, não, vou ter uma sala de retaguarda, no mínimo 8 leitos, esses leitos monitorizados para receber esses pacientes graves que estavam na sala de emergência. Uma estimativa, ali no livro de segurança do paciente, coloquei aqui a referência, ele estima que precisa de um leito preparado, um leito total ali, com monitor, com equipe de enfermagem adequada, para cada 4.000 atendimentos que a sala de emergência faça por ano. Então, uma quantidade razoável. E o pronto-socorro, além de, fechando ali, né, ali fechei o fundo do pronto-socorro, que é a sala de emergências com ou sem retaguardas, ele pode precisar de alguns pontos específicos. Então, é interessante que tenha salas de isolamento para atendimento de pacientes em isolamento respiratório, isolamento de contato, tanto na frente do pronto-socorro quanto no fundo. É melhor que essas salas sejam dedicadas.
e pode ter atendimento, uma área específica para atendimento de pediatria, pode entrar no atendimento geral, mas pode ser específico, com alguma decoração, inclusive, que faça a criança se sentir mais à vontade, mais tranquila. A gente sabe da dificuldade que é examinar criança, seja medir sinais vitais já fica difícil. Então, se for possível, adaptar essas salas, inclusive com material para o atendimento de pediatria que tem suas particularidades. Um pronto-socorro pode ter um setor de imagem dedicado para agilizar laudo, para facilitar o fluxo do paciente. A gente pensa muito em fluxo, porque tem uma grande demanda pelo pronto-socorro. Se tem muito paciente chegando, tem que ter muito paciente saindo também. Faz parte isso, o fluxo em pronto-socorro faz parte da gestão. E pode ter um heliponto, né? Uma recepção de pacientes graves, pode ter um heliponto ali também anexo ao pronto-socorro, de preferência com uma chegada próxima da sala de emergência. E aí é só um ponto para o helicóptero descer o paciente, ajustar ali os membros da equipe e sair. Né? Não é uma estrutura muito grande, é uma estrutura bem objetiva. Pessoal, mais uma aula ali de em torno de 20 minutos, era isso que eu queria falar com vocês. Os pontos mais importantes, vocês precisam entender onde que está aquele paciente. O paciente está em observação. Pô, lá na observação, eu posso ter pacientes que estão sendo observados ou que estão aguardando internação. Vocês entenderem onde estão, o que é a retaguarda, o que é a frente, o que é o fundo, tá? do pronto-socorro. Acho que deu para ficar um pouco mais claro. Obrigado pela atenção.